E foi. Começando então mais um episódio do Agritech Podcast, e hoje eu trouxe à tona pessoas que são especialistas no tema, que é rastreabilidade, algo que está latente aí, né, nas comunicações, nas notícias, mas talvez a gente não tenha tanta profundidade ou não entenda muito bem como funciona. Então eu trouxe Bernardo Madeira, Renato, que são os fundadores da Farm, né? Então, antes da gente falar do tema que é a rastreabilidade, eu queria que vocês se apresentassem, né? E que seguisse nessa linha do que é a Farm, né? Primariamente, para os nossos ouvintes já entenderem um pouco como vai ser o tom desse episódio. Por gentileza, Bernardo. Maravilha, Lucas. Bom dia, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí ao nosso ao podcast, o Agritech, né? E pela apresentação. Meu nome é Bernardo Madeira, eu sou cofundador aqui com o Renato da Farm. Um pouquinho do meu histórico, eu trabalhei por quase 23 anos na IBM, onde me desenvolvi especificamente de soluções de gestão de informação. Trabalhei muitos anos aí com o Renato e estive responsável aí de toda a parte de gestão de soluções de gestão de informação, que seria principalmente banco de dados. Depois passei para Big Data, passei também, estive responsável aí da área de cognitivo. E logo depois, aí no 2015, finalzinho de 2014, 2015, eu assumi a posição de especialista de blockchain para a América Latina. Em 2017, saí da IBM, depois de toda essa quantidade de anos de serviço, e comecei a minha vida empreendedora. Dentro da IBM, também uma das indústrias que eu tratava era o agronegócio. O agronegócio é realmente, eu acho que o agronegócio é a indústria mais apaixonante que você tem, a mais interessante, a mais apaixonante, a mais complexa, né? Não só é a indústria mais importante do Brasil, né? Do nosso país, mas também é realmente apaixonante, né? Não só pela diversificação, mas também pela riqueza, né? De pessoas, de roles, né? Então, quando saí da IBM, comecei o meu mundo empreendedor, e aí que reencontrei o Renato e começamos aí a nossa história aí da Farm que a gente vai contar. Sensacional. E Renato, conta um pouquinho sobre você para nós. Ok, Lucas. Bom, o Bernardo já me apresentou um pouquinho. Trabalhamos juntos vários anos na IBM, eu também tive uma carreira bastante longa na IBM. Quando saí da IBM, empreendi em alguns negócios e de alguns anos para cá, mais notadamente de 2018 para cá, tenho focado no agronegócio, trazer soluções de tecnologia de informação para o agronegócio. E a Farm nasceu nesse projeto, junto com o Bernardo. Nós identificamos uma necessidade de negócio que é latente e tem uma complexidade muito grande pelo fato do ecossistema do agronegócio no Brasil. Uma multiplicidade de intervenientes, um ecossistema bastante amplo, envolvendo produtores, cooperativas, fornecedores de insumo, revendas, bancos. Estou esquecendo algum, mas é um ecossistema extremamente complexo, e as transações nesse ecossistema são extremamente difíceis de se monitorar. E a Farm nasceu com o objetivo de resolver três situações que são demandas do mercado e que não existe uma solução tecnológica hoje, além da Farm, que seja do nosso conhecimento, para resolver essas demandas. Quais são elas? São três pilares. O primeiro, a certificação de origem, ou seja, da onde a commodity agrícola provém. Segundo, se essa origem atende à legislação brasileira no quesito do Código Florestal, ou seja, se essa propriedade está em conformidade com o Código Florestal. Vamos falar também agora, mais recentemente, se está em conformidade com a nova legislação da União Europeia, que deve entrar em vigor agora no início de 2026. E o terceiro pilar é a rastreabilidade de transações ao longo da cadeia de suprimentos.
Então, a Farm se propõe a atender a essa necessidade de negócio. Nós usamos tecnologia de informação baseada em blockchain, NFTs, tokenização de produção, e aí o Bernardo vai se aprofundar aí nesses quesitos e mostrar o que a gente faz. Perfeito. Bernardo, antes de a gente começar, eu queria que você fizesse uma tradução dessas sopinhas de letras aí. O que é o blockchain? O que é essa parte mais tecnológica, né? Para que nossa audiência entenda para onde a gente está indo em relação ao nível de tecnologia, o que isso entrega, e a gente caminha para soluções como o Renato bem disse. Pode ser assim? Fantástico, sim, lógico. Eu acho que Renato começou a fala com algo que é extremamente crítico, que é justamente mencionando os intervenientes da cadeia, né? Desde o produtor, a revenda, a cooperativa, o banco, a trade, né? Você tem vários intervenientes da cadeia. E só para entender, o blockchain, né? É uma solução tecnológica. Na verdade, pensa no blockchain como uma plataforma, mas pensa, na verdade, como uma base de dados que tem a capacidade de você garantir que cada interveniente, cada elo da cadeia, né, executa transações, executa transações, executa o negócio de maneira ordenada, tá? Então, e de maneira certificada, tá? Então, isso é super importante, por quê? Porque a tecnologia hoje, né, tradicionalmente, a tecnologia está isolada em silos, né? E isso que vem a trazer os problemas de negócio, quando a tecnologia, quando os dados, né, estão isolados em silos, acaba que os participantes, eles não se falam entre si e cada um executa suas regras de negócio. Assim como, obviamente, a informação pode ser adulterável. Se eu executo minha regra de negócio e eu não concordo com a regra de negócio do outro, frente a uma disputa, eu posso, se eu estiver mal intencionado, eu posso adulterar meus dados. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, frente a uma disputa, vai ser minha palavra contra a palavra do outro, né? Porque se eu adulterei meus dados e outro também adulterou seus dados com base na conveniência dele, acaba não vai ter muita concordância. Então, a beleza da tecnologia hoje de blockchain, que ela garante que cada um desses intervenientes executa o negócio, executa as transações de maneira transparente, de maneira inadulterável. Ou seja, não estou falando que não possa ser feito a atualização da informação. O que eu estou falando é que ninguém pode entrar para adulterar a informação ou para mexer na informação de maneira que alguém possa trabalhar de maneira errada, né? Então, blockchain é uma tecnologia que em si ele vem a trazer o benefício que os diferentes intervenientes da cadeia possam trabalhar de maneira segura e trazendo também a rastreabilidade e as garantias de originação. Literalmente, desde anos, dentro do agronegócio, se busca uma tecnologia que consiga trazer a garantia do pasto ao prato, né? Algo que se conhece, uma frase muito conhecida. Cara, a gente precisa das garantias lá no final do que a gente está consumindo possa ter uma originação. E graças à tecnologia, né? Obviamente, a gente trabalha com blockchain em certos pontos específicos da cadeia, assim como também, porque a operação dentro do agronegócio é muito rica, né? Então, você pode resolver várias soluções, né, com essa tecnologia. Então, a gente consegue levar a rastreabilidade dentro do ecossistema, principalmente da Farm, que é o ecossistema de garantias ambientais, ou seja, que o produto não está preso ao desmatamento, mas a gente consegue trazer toda a garantia que o produto que está chegando na nossa mesa tem as garantias que o originador não está fora do código florestal. Então, isso é a beleza dessa tecnologia, a beleza de blockchain, que na simplicidade ele resolve vários problemas de negócio quando trata-se de transparência. E Bernardo, só um ponto, Lucas. Essa sopinha de letrinhas, NFT, blockchain, que você se referiu lá atrás, ela visa proporcionar transações entre os intervenientes de uma forma transparente e segura.
E mais do que isso, você consegue ter a rastreabilidade dessas transações de forma a, como o Bernardo falou, proporcionar segurança para os intervenientes. O que eu falo por segurança? Por exemplo, um banco que solicita a um produtor que está procurando crédito que comprove que ele está em conformidade com o Código Florestal. Isso pode ser feito utilizando esses instrumentos tecnológicos, o NFT, o blockchain. Podemos até oferecer garantias para esse crédito, como eu falei no início, a tokenização da produção pode permitir ao produtor oferecer sua produção de forma segura para o banco como garantia. Então, essa tecnologia proporciona essa facilidade. Esse é um exemplo, temos inúmeros exemplos de problemas de negócio que a gente pode resolver com essa tecnologia, essa nossa plataforma Farm. Isso é incrível, Renato, porque eu ia até comentar quando terminou a fala do Bernardo, né? Hoje a gente tem ali algumas empresas, algumas marcas, quando você vai ao mercado, você pega uma peça de picanha e tem um QR Code ali, né? Falando, olha, veja de onde veio este animal. E para quem não entende essa profundidade do que a gente está conversando hoje, parece que é muito mais marketing, né? Então, deixa eu ver como que era a fazenda. Mas isso está ligado com esferas bem mais profundas do que propriamente eu ver que o gado é bem tratado ou que o meu alimento veio de uma horta mais orgânica ou algo nesse sentido. Então, tem camadas ali que esse lastro de informação ele atende outros pontos também. Seria mais ou menos isso? Exato, sim. Aliás, e como você viu, você já praticamente mencionou dois elos da cadeia, né, dentro do mesmo produto, né? Dois elos da cadeia que são importantes. A gente tem, e essa mesma a tecnologia de blockchain e a rastreabilidade e a transparência que o Renato estava comentando, ele vem a trazer outros níveis. Por exemplo, eu vou também me preocupar não só se esse produto ou o gado foi alimentado ou o tipo de alimentação, mas também se ele não foi parte de uma operação de terras de desmatamento, por exemplo. Ou seja, se ele tem as garantias também que esse gado não só foi aplicado todas as vacinas correspondentes, se ele foi tratado de maneira certificada e em conformidade com as leis de veterinária, de saúde, de regulação, mas também, se ele também, em outras camadas, esse produto também está em regulação, em conformidade ambiental, tá? Que é justamente onde a gente se dedica. Então, você praticamente, quando você está consumindo um produto, você tem toda uma série de preocupações em diferentes níveis, onde a tecnologia ela consegue te resolver, tá? E a gente resolve justamente a parte de compliance ambiental dentro desse. Então, praticamente, nós oferecemos esse completo layer de transparência de originação. O que você mencionou, Lucas, em curtas palavras, a segurança alimentar. A segurança alimentar tem várias nuances. Né? Primeiro, eu estou produzindo num lugar, numa fazenda, seja ela de gado, seja ela de soja, do que for, que está em conformidade com a legislação. Essa fazenda adere às melhores práticas? E a dificuldade, o desafio que está sendo paulatinamente suprido é a gente conseguir identificar na ponta, como você colocou, quando o produto chega no consumidor final ou numa indústria que vai consumir esse produto, fazer o caminho reverso, da onde que ele veio. E a tecnologia com blockchain, com NFT, permite isso. Nós estamos na Farm iniciando isso com a conformidade ambiental. Paulatinamente, vamos introduzir novos níveis de certificação, tipo utilização de agroquímicos, que tipo de agroquímico é utilizado numa determinada cultura, entre outras coisas. Né? Então, a Farm definiu como início a certificação de origem e a conformidade ambiental e a rastreabilidade, que são as demandas prementes, as demandas iniciais. Atendendo a isso,
temos uma série de outras necessidades que vão paulatinamente ser atendidas. Porque você reaproveita esse dado, né, Renato? Porque você já foi lá, coletou essas informações sobre a lavoura, sobre o Mais ou talhão, menos, sobre... é tudo complementar. Por exemplo, eu tenho uma cultura de soja que é produzida na fazenda do Lucas, né? Então, eu vou certificar a fazenda do Lucas como produtora de soja em conformidade num primeiro momento. Segundo momento, que agroquímicos o Lucas utiliza para produzir a soja? Ele usa só agroquímicos permitidos ou o Lucas usa um agroquímico que é proibido em algum lugar? Né? Então, os dados eles vão ser complementados ao longo do tempo, né, para cobrir novas certificações. Né? A gente não colhe, num primeiro momento, nós fazemos análise ambiental, análise de conformidade, rastreabilidade ao longo da cadeia. Num segundo momento, novos dados, e essa é a riqueza da plataforma que permite isso, a gente vai ter dados desde documentação básica até o histórico de uma determinada propriedade ao longo do tempo, num único lugar. Né? Obviamente, esses dados só vão ser compartilhados dentro das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Não é que está todo aberto para todo mundo consultar. Não. A gente tem uma preocupação muito grande com privacidade e tudo mais. Né? Mas tudo isso está previsto dentro da plataforma. E se a gente pudesse colocar... Por favor, Bernardo, pode complementar. Não, e só adicionando, só colocando mais uma letrinha nessa sopinha, né? O que o Renato está comentando, né? A beleza, justamente adicionando agora também não só a blockchain, mas também a API, né? Por quê? Porque a nossa plataforma não só trabalha com API, o que o Renato está comentando, a facilidade hoje de sistemas hoje poderem se conectar. A gente tem parceiros, né, de plataformas que eles registram todas as operações de químicos, todas as operações de defensivos, aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes. Então, muito rapidamente, daqui a pouquinho, graças à beleza da API, que é uma camada de conexão nativa entre diferentes plataformas, porque, como o Renato comentou, nós nos dedicamos à rastreabilidade, garantias e compliance ambiental. Mas a gente tem também outros parceiros que se dedicam justamente a dar rastreabilidade de segurança em relação a defensivos, por exemplo, né? Então, graças às APIs, a gente pode dar uma visão holística. Daqui a pouquinho, o consumidor vai ter uma visão holística completa, absolutamente, de todos os níveis de segurança que é necessário quando o produto está na mesa. Desculpa, Lucas, por favor. Não, ótimo ponto, Bernardo. E se a gente fosse agora colocar para o nosso amigo ou nossa amiga produtor rural, produtora rural que está nos ouvindo aqui no AgriTech, e falar, para você que é produtor rural, como isso é importante no seu dia a dia? Como que isso, traduzindo para esse produtor rural, né? Qual que é a importância, o ponto central ali da farm? A importância é poder comercializar com tranquilidade o seu produto. Basicamente é isso. E trazer Porque mais se você não está em conformidade, você pode sofrer um embargo do MAPA, do IBAMA, você, de repente, pode ter a sua propriedade embargada do ponto de vista de produção, porque você não tomou determinados cuidados. Não que o produtor esteja agindo de má fé, não é isso. O produtor muitas vezes desconhece a complexidade da legislação brasileira, que é extremamente difícil de atender. Tem características que variam de bioma para bioma, de estado para estado. Município, né? Até de município para município, de quando foi, até mesmo de quando foi constituída a propriedade mais antigas tem exigências diferentes de propriedades mais recentes, né? No termo, até mesmo dentro do Código Florestal Brasileiro, porque elas tiveram algumas injeções, alguns benefícios na época em que foram constituídas, que têm que ser transportadas ao longo do tempo, porque eles foram atribuídos de forma
perene, ou seja, que não prescrevem jamais, né? Então, essa complexidade é muito difícil de se atender. E uma das propostas da Farm é justamente auxiliar o produtor rural a navegar dentro desse universo extremamente complexo. Mostrar para ele, por exemplo, em que bioma que ele está, quais são as exigências do bioma, fazer uma análise da propriedade dele para ver se ela está em aderência ou não à legislação do Código Florestal. Num segundo momento, se ela está ou não em aderência à legislação da União Europeia. E auxiliamos e orientamos nas providências que têm que ser tomadas, né? Então, esse é o principal ponto. E tem um tema que ele está bem em alta, né? Mas acho que nem todo mundo entendeu a complexidade ou a importância dele, que é essa virada de chave que vem no início de 2026. Perfeito. Né? Vocês poderiam explicar para nós, por gentileza, porque isso é uma coisa que é muito importante. O Bernardo me abriu muitos olhos para isso, numa conversa que a gente teve há um tempo atrás. Eu falei, cara, isso precisa ser comunicado. E eu e o Bernardo, a gente esteve lá no Agro Summit e a própria Embrapa levantou essa necessidade. Eu falei, acho que o buraco está muito mais embaixo do que a gente espera. Então, Bernardo, você poderia fazer essa... Perfeito, sim, excelente. E eu acho o que eu vou fazer rapidamente, compartilhar aqui a tela, né? Para fazer um resumo, até fazer um resumo que eu acho super importante de entender, né? Que é justamente a problemática também da União Europeia, né? Ou seja, a gente sabe um pouquinho do histórico da União Europeia no 2023, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Eu consigo sim, você só vai narrando para nossos ouvintes. Perfeito, sim. Então, no 2023, né, a União Europeia decidiu que, basicamente, era hora de não importar mais produtos, né, que estivessem com mancha de desmatamento. Então, o que eles determinaram? Principalmente que desde polígonos, ou seja, produtos que provêm de polígonos, ou seja, de áreas, e quando eu falo de polígono, estou falando de matrícula, né? Ele determina que produtos que provêm de áreas que desde 2020 têm registros de desmatamento não poderiam entrar na União Europeia sem que não se tenha alguma ação compensatória em relação a essa problemática, né? E isso foi determinado no 2023, mas foi votado no 2024 para ser aplicado em 1º de janeiro de 2025. Aproximadamente em julho de 2024, teve uma atualização, porque imagina que se no começo de 2025 era aplicado que nenhum dos produtos de nenhum dos países podia entrar na União Europeia se estiver com alguma marca de desmatamento, né? E isso, basicamente, a União Europeia demanda que esses produtos tenham uma comprovação física, ou seja, basicamente tem que ter atrelado a todas as evidências comprobatórias que não existe nenhuma marca de desmatamento, nem atual, nem desde 2020, né? Então, imagina, basicamente, a gente, dentro do Brasil, os produtores, eles declaram que a sua produção no cadastro ambiental rural, mas muitas vezes isso, como comentou o Renato, pode chegar a estar divergente, por conta, às vezes, da própria desconhecimento, muitas vezes, do produtor, até porque o Código Florestal acaba sendo algo bastante complexo, né? Então, isso foi votado e vai ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2026 para grandes produtores e a partir do 30 de junho de 2026 para pequenos e médios produtores. Então, e aí você pode falar, puxa, Bernardo, mas olha só, mas isso vai ser para todos os produtos? Não, a União Europeia determinou inicialmente que serão basicamente para 10 produtos, né? Principalmente 10 commodities, principalmente tudo que corresponde a gado, ou seja, a pecuária, incluindo o derivado da pecuária, que seria o couro, mais os produtos animais, né, perenes e não perenes, café, soja, madeira, borracha, óleo de palma e cacau, dentro dos principais produtos a serem
do quais vão ser preciso fazer todas essas comprovações, né? Agora, obviamente, como comentei, vai ter um critério de determinação, determinístico, de quais produtos vão sofrer uma maior vistoria, dependendo do país, né? E o Brasil, obviamente, também um pouco também com base no histórico e com base também na quantidade de regulações que se tem, acabou entrando classificado como um país de alto risco. Ou seja, Brasil em si, todos os produtos que entrarem na União Europeia, eles vão sofrer uma maior critério de análise. E aqui a gente vê, né, para quem consegue visualizar aí aqui minha slide, o risco do Brasil sendo de alto risco, a documentação que será inserida, e para isso existe uma plataforma, e nós temos autorização para subir, né, porque a gente tem que ter essa autorização da União Europeia para subir toda a documentação dentro da plataforma União Europeia, né? E as evidências comprobatórias, obviamente, cada produto que é registrado como vindo da terra brasileira vai sofrer uma auditoria maior, né? Ou seja, vai entrar dentro de um crivo mais específico. Então, a gente vê que, sendo basicamente Brasil de alto risco, 9% dos operadores, assim como também 9% principalmente da quantidade de produtos, você tem uma garantia que será auditada. Obviamente, isso vai ser muito maior, mas basicamente, principalmente 9% da produção da entrada vai ser 100% auditada e dentro vai entrar dentro do crivo de detalhamento. Beleza? Então, um pouquinho aqui das especificações, e é importante também que isso também, obviamente, vai ter algumas análises a mais, né? E qual o objetivo disso? Qual o objetivo da lei? Principalmente certificar que todo produto brasileiro não só não vem de áreas desmatadas, mas também que está em conformidade com o Código Florestal. E é importante esclarecer que, dependendo, e aquilo que o Renato comentou, né, dependendo, por exemplo, do bioma, onde a matrícula se encontra, ela pode chegar a ter demandas diferentes. Por exemplo, que a área de reserva legal, né, seja maior do que a área de produção. Em Amazônia, bioma Amazônia, você precisa manter uma regra de 80-20, ou seja, 80% corresponde à reserva legal, 20% à produção, e o cerrado é o inverso. Mas o importante é que a União Europeia hoje está preocupada justamente em trazer, em importar que todos os produtos sejam livres de desmatamento. Agora, entendendo um pouquinho como que vai ser a cadeia de exportação. Basicamente, a cadeia de exportação, hoje, tradicionalmente, a lei determina que produtos, vamos supor uma saca de soja, que está garantida, você tem a garantia que não tem desmatamento, não pode, entre aspas, se misturar com uma saca de soja do qual não se consegue garantir a procedência ou garantir se essa soja está presa a desmatamento ou não. Então, ela é muito criteriosa, determinando que essa soja não se misture com outra. Agora, você pode falar, puxa, mas a soja é fungível. Como é que hoje se faz? Basicamente, as trades, as cooperativas, elas precisam separar. O grande problema disso, dessa segregação física, é que aumenta os custos, né? Obviamente isso, por quê? Porque você vai ter, por exemplo, vemos aqui que dentro de um silo, você vai ter parte do silo ou parte de um barco que não está completo, né? Por quê? Porque hoje a gente já tem um problema de armazenagem em relação a silos. Imagine agora tendo mais uma demanda de segregação. Imagina como se fosse GMO, né? Basicamente, você vai precisar segregar a soja que você vai exportar lá para a União Europeia. Mas como que a gente consegue eficientizar isso com a Farm?
Por quê? Porque com a Farm, a gente oferecendo o compliance completo. Por exemplo, se uma cooperativa ela consegue certificar com a Farm, a gente consegue certificar que 100% dos seus, de maneira extremamente rápida, porque a gente está preparado para emitir essas certificações em alta volumetria. Essas certificações, geralmente, tradicionalmente, você precisa os serviços de um geógrafo, você precisa serviços de um especialista, que demora tempo a observação, de observância disso, observar e qualificar cada um dos polígonos. Nós estamos prontos para processar isso de alta volumetria e de alta performance. Então, uma cooperativa, uma trade, ela consegue certificar muito rapidamente todos os produtores, todos os seus cooperados, todos a produção de uma das diferentes safras. Portanto, se você tem todos os produtores que estão certificados, isso definitivamente vai diminuir teu custo e vai aumentar a tua gestão, vai aumentar a tua capacidade de gestão e tua capacidade de eficiência operacional. E não só eficiência operacional, mas também tudo que vem depois em relação à logística até a embarcação vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque já está tudo certificado desde a trade, desde a cooperativa, com as garantias de certificação de origem. Portanto... Bernardo, antes de você passar para o próximo slide, queria fazer uma complementação. Sim. O que é importante? Muitas vezes o produtor rural ele fornece, como eu disse no início, a parte da sua produção na aquisição de insumos. E a revenda revende esses insumos no mercado. Quando isso acontece, não se sabe hoje a origem desses insumos. E como o Bernardo mencionou, commodities como soja, milho são fungíveis. E isso dificulta muito o processo de rastreabilidade, certificar que aquela produção que está sendo colocada no mercado por uma revenda, que fez um barter, por exemplo, com o produtor rural, seja certificada. Então, usando a plataforma da Farm, a gente tem tudo isso monitorado, a gente tem a origem específica daquela commodity que está, por exemplo, sendo comerciada por uma revenda. O mesmo vale para uma cooperativa. Outra situação bastante comum. Muitas vezes ocorre troca de produção entre produtores. Tá? Um produtor compra uma máquina de um vizinho, de outro produtor que está vendendo equipamento e paga em commodity, em produto. Isso é uma outra forma de rastrearmos e certificarmos a origem da commodity nesse tipo de transação. Por que tudo isso? Porque a União Europeia e até mesmo a China, né, a COFO recentemente anunciou um programa desses no Brasil, que estaria adquirindo uma quantidade bastante expressiva de soja com certificação de origem, em função da complexidade do ecossistema, é imprescindível se manter todas as transações que foram efetuadas. E nós, da Farm, conseguimos fornecer esse tipo de solução. Isso é um ponto importante, né? Porque parece muito técnico, né, a gente explicando tudo isso, mas para quem é produtor rural tem um impacto direto. Mas para quem não é, tem um impacto indireto, porque isso tem a ver com exportação, tem a ver com toda a lógica de economia que gira em torno do agronegócio. Seria mais ou menos essa linha, né? Isso. E outra coisa... Não. Só uma parte. Tem impacto direto no produtor rural, Lucas. Direto, porque... Isso, produtor direto. O produtor rural é direto, porque se eles não estiver aderente às legislações, com o tempo, ele vai ter cada vez mais dificuldade em vender seu produto. Porque a cooperativa... Comenta o produto manufaturado, Renato. Comenta o produto manufaturado. Outra exigência que insere mais complexidade ainda nesse ecossistema
a exigência que a União Europeia está fazendo que os produtos manufaturados também sejam produzidos somente com commodities que foram produzidas em áreas livres de desmatamento, de desflorestamento. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma Nestlé, né, que produz o café Nespresso. Né? Ela compra café de vários produtores, industrializa, torra, moe e encapsula nas cápsulas de café. Aquele lote de cápsulas de café que foi produzida pela Nestlé vai ter que ser certificado nesse sentido, que ele está em aderência à legislação da União Europeia, caso a Nestlé exporte essas cápsulas com café brasileiro para a União Europeia. Então, isso insere um nível de complexidade extremamente grande, porque por isso é extremamente importante que o produtor rural, no caso no café, da soja, estejam preparados para isso. Isso vai gerar um diferencial para ele. Ele vai, ao negociar o seu café com a Nestlé, ele vai dizer, tenho aqui todas as certificações que são exigidas, tanto pelo Brasil, como pelos mercados importadores. Isso é um diferencial e vai permitir que ele ofereça seu produto no mercado com um certo diferencial. Muito bom, muito bom. E como a gente tem um tempo teoricamente não, muito curto, né? Para o pequeno e médio, se eu não me engano, é até junho, né? Essa parte. Como isso, que o produtor pode começar pequeno e médio até junho do ano que vem, exatamente. Ótimo. E como ele pode começar a olhar para isso? Acredito que tem alguns já estão olhando, mas para quem escutou agora aqui no Agritech, falou, meu Deus, nem comecei. Minha casa está uma bagunça. Por onde começa a arrumar essa casa? Renato, você quer comentar ou a gente... Nós podemos auxiliar o produtor a fazer isso, né? Vamos precisar que o produtor se cadastre na plataforma, entre em contato conosco, se cadastre na plataforma, vai precisar fornecer uma série de documentos, né, para identificando a pessoa física, a pessoa jurídica e tudo mais, e a partir daí vamos fazer uma análise da propriedade, usando a tecnologia que o Bernardo mencionou anteriormente, e vamos avaliar se está em conformidade com a legislação ou não. A partir daí, são determinados passos. Se está em conformidade, ok, não tem muito que se fazer adicionalmente. Só tem... Agora, se não está, quais são os passos, o que precisa ser regularizado, aonde, como, e nós auxiliamos nesse sentido. Um ponto importante é, geralmente, hoje os produtores eles trabalham, seja com as trades ou com as cooperativas, né? Então, também outra mensagem aqui para passar é que a cooperativa, principalmente, super importante, porque tem muita cooperativa que ela faz a gestão também do silo, a gestão também de toda a produção. Não só ela comercializa, mas ela gerencia e armazena tudo isso. Então, também super importante, às vezes o produtor não necessariamente precisa contatar diretamente a gente, tá? Mas produtores de pequeno e médio porte, o mais importante é que eles chamem a cooperativa para trabalhar com a gente, porque a cooperativa não só vai resolver, a gente está preparado para resolver isso em alta volumetria, tá? Então, a gente consegue, aquilo que o Renato comentou, a gente consegue processá-lo extremamente rápido, extremamente eficiente, tá? Graças à tecnologia. Então, a nossa tecnologia. Então, super importante que a cooperativa seja aquela também que vai promover, vai trazer todos os produtores para a gente, todos os cadastros dos seus cooperados para a gente, assim como a trade, e nós rapidamente fazemos toda essa análise. E isso é muito beneficioso, não só para o produtor, mas também para a cooperativa e para a trade, porque eu comentei, obviamente, que a cooperativa ela gerencia a produção, né? Ela gerencia a armazenagem, vai ser muito mais eficiente, por quê? Porque ela vai poder gerenciar melhor toda a parte de estoque, ela vai ter os grãos específicos que forem gerenciados já para exportação, e ela vai poder aproveitar ao máximo o espaço, isso que está gerando aproximadamente, hoje em si, estão as cooperativas e as trades, elas estão estimando um aumento de custo do 8
ao 12%, sim, sendo extremamente conservador por conta da regulação de segregação que a lei determina. Então, a gente consegue eficientizar, não só para o produtor, mas principalmente para a cooperativa e a trade, a gestão em relação à armazenagem do grão e tudo que vem depois da armazenagem, como embarcação, como traslado. E, obviamente, a gente também carrega essa documentação dentro da plataforma da UEDR, né? Ou seja, a gente não só gerencia, emite o laudo, mas com toda essa documentação, a gente já sobe essa documentação, então, praticamente, nenhum dos intervenientes da cadeia precisa se preocupar, porque a gente trabalha com as APIs diretamente com a União Europeia. Então, isso é benéfico tanto para o mercado nacional, no Brasil, quanto para exportação. Porque as exigências no mercado brasileiro interno também estão cada vez mais rígidas, né? A gente conversou com o Banco Central, que está trabalhando com os bancos para que o crédito seja mais restritivo para empresas que não estão em conformidade. A Febraban tem iniciativas nesse sentido, nós chegamos também a conversar com eles. As revendas de insumo também estão cada vez mais atentas a isso, porque boa parte daquilo que elas recebem é em produto. Então, se elas têm um produto que tem algum tipo de comprometimento, para elas está cada vez mais difícil revender esse produto no mercado. Então, ter esse tipo de certificação é cada vez mais fundamental. E como você colocou, Lucas, o tempo para se preparar para atender a legislação da União Europeia que entra em vigor daqui a 6 meses é muito curto, né? Então, aí produtoras, cooperativas, como o Bernardo colocou, tem que começar a se movimentar para se prepararem para, no momento que a legislação entrar efetivamente em vigor, no caso a legislação da União Europeia, todo o ecossistema já esteja preparado. Não adianta esperar 31 de dezembro e achar que já 1º de janeiro vai estar tudo funcionando. Não vai. E pegar pelo susto, né, Renato? É melhor você se precaver, fazer da forma correta, com o tempo, do que correr atrás do prejuízo. E é um tema muito latente, né? Por isso que eu queria o quanto antes ter esse episódio aqui, para a gente já começar a colocar isso na cabeça de quem não sabia que está ocorrendo, ou que já é de quem sabia, mas achou que dava para passar. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, toda essa explicação. Um ponto que é importante, né? Que, obviamente, grande parte dos produtores, aquilo, a gente sempre trabalha de boa fé com o produtor, né? E o produtor, muitas vezes, não está em compliance. Novamente, por conta do produtor, basicamente, sempre precisa fazer dinheiro, né? E qualquer coisa que acontecer, o produtor não só briga contra a natureza, que tenta destruir o cultivo em si, mas agora também ele precisa também se preocupar com a parte ambiental, de eficiência, custo. Então, o produtor está extremamente ocupado. O que acontece se o produtor tem um problema e não está em compliance? A gente resolve de maneira muito rápida. Por quê? Porque a gente consegue, e olha que legal o que a gente oferece. A gente consegue que produtores que têm excedente, vamos supor que eu preciso ter minha área produtiva de 80%, posso explorar 80% dentro do cerrado, eu posso explorar 80% na produção, e eu tenho 20%. Mas vamos supor que eu tenho um pouquinho mais de área de reserva legal. Eu posso também colocar isso para comercializá-lo mediante CRA, ou seja, quotas de reserva ambiental, tá?
E o produtor que não está em compliance, a gente faz a intermediação com o produtor que tem excedente. Então, ele pode compensar na nossa plataforma, ele pode compensar de outros produtores. Obviamente, isso vai depender um pouquinho das leis do município, das leis também do bioma, né, do Código Florestal, o que o bioma determina, mas ele pode muito rapidamente compensar. Ou mais, vamos supor, e nossa plataforma também oferece muito rapidamente que o produtor não necessariamente ele precise alugar, comprar ou ter uma operação em relação a CRA com o produtor. Ele muito rapidamente ele pode determinar quais talhões, porque nossa plataforma especifica com parcerias como a Varda, né, que é uma parceria extremamente produtiva, a gente também mapeia os talhões produtivos e também os talhões ambientais. Então, vamos supor que o produtor, ele vê a gente oferece a visualização, né, em diferentes camadas, visualização do mapa em diferentes camadas. Então, o produtor pode ver sua propriedade, todos os seus talhões produtivos e ele determinar se tem algum talhão que ele não esteja utilizando. E nós também fazemos o programa o PRA. Então, a gente também, documentalmente, a gente regulariza muito rapidamente o produtor, não só para que ele não tenha problema perante ao mapa, mas também que ele já possa estar pronto e em compliance para poder exportar, eficientizando até toda a cadeia e a gestão produtiva com quem ele vai deixar esse grão, com quem ele vai deixar a produção. Pode ser com a cooperativa ou com a trade. Então, isso também é muito legal, porque a gente resolve, não só a gente instrui, a gente ajuda toda a cadeia, mas a gente resolve hoje o problema do produtor de uma maneira muito rápida. Só queria complementar o que o Bernardo, desculpe, só queria complementar o que o Bernardo colocou, mas é só para dar uma pincelada, não vou me aprofundar nisso, mas a gente também pode proporcionar ao produtor outras maneiras de monetização. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muitos produtores não usam a sua área de reserva legal e se ressentem disso, porque é um custo, é uma área que não é usada para produção, mas tem que ser mantida pela legislação. Como se pode monetizar isso? Com créditos de carbono. Então, aí só que o que a gente tem constatado no Brasil, muitas áreas de reserva legal estão degradadas. Não foram recuperadas porque foram áreas de produção abandonadas ou por alguma razão houve um incêndio, ou houve uma catástrofe climática, né? Várias razões. Custa dinheiro para recuperar isso. Tá? Então, usando a plataforma, a gente pode intermediar o contato entre um produtor que queira recuperar a sua área de reserva legal com agentes do mercado que tenham interesse nesse tipo de solução para monetizar isso de alguma forma e depois capturar renda adicional através da comercialização de créditos. Né? Não é o objetivo da conversa aqui hoje, mas é só uma pincelada de soluções adicionais que a gente pode fornecer. Mas é importante, né? O Bernardo citou um ponto que é bem relevante. Hoje o produtor ele tem que olhar como está o clima, como está o mercado, se acontece alguma coisa fora do país, o que reflete em relação à cadeia de insumos, é dolarizado, então é tanta coisa que o produtor tem que pensar, então às vezes ele não consegue ser mais de um. Então ter ali entidades, empresas e ações que possibilitam que essa informação chegue para o produtor é o melhor dos mundos, né? E tem que chegar dessa maneira como foi o papo de hoje, né? Aterrissando o conhecimento, explicando para o produtor como que isso é bom para ele, como que isso é benéfico. Porque soluções para problemas a gente tem várias, né? Eu até falei numa outra ocasião com o Bernardo, que falei, que chega de solução que resolve o problema do produtor, mas de pessoas que nunca colocaram uma bota e entraram para dentro da porteira, é ímpar, né? Então, esse papo foi muito benéfico para abrir a mente do produtor, trazer ali algumas visões do que dá para ser feito e mostrar que é muito maior, né, em relação a toda a estrutura da cadeia.
Mas... E trazer novas fontes de renda também, né? E trazer novas fontes de renda. Aquele negócio, por exemplo, de crédito de carbono, o ano passado, em outubro do ano passado, a CVM, ela permite que operações de crédito rural possam ser Lastreadas. com colaterais, aplicando colaterais de crédito de carbono, sempre que o crédito de carbono tenha uma âncora, seja que sempre o crédito de carbono esteja ancorado em evidências rastreáveis, né? Evidências comprovatórias de rastreabilidade. Nós oferecemos essa âncora até para crédito de carbono, né, de excedente ou de área também de reserva legal, né, para que o produtor possa oferecer para um fundo um colateral seguro para viabilizar uma operação financeira, tá? Então, o produtor em si, que está na lei, né, que está certinho, ele também pode monetizar pela sua área, mas também, se ele tiver um excedente, ele monetiza também seu excedente. Então, a gente não só está resolvendo uma problemática hoje de demanda de mercado imposta não só pela lei brasileira, mas também pela União Europeia, inicialmente, porque, como o Renato comentou, isso vai seguir para a China, vai seguir para outros países, mas também a gente está trazendo dinheiro para o produtor, está trazendo eficiência operacional para os outros elos, como a trade e as cooperativas. Sensacional, pessoal. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu quero agradecer muito, Bernardo, Renato, por todo esse bate-papo. E é um tema que ele se estenderia aqui por mais 2, 3 horas. Então, convido você que nos escutou a buscar sobre a Farm, marcar um bate-papo, seguir o pessoal nas redes sociais. Eu queria que vocês dessem esse caminho, né? Como que a gente pode chegar até a Farm, conversar mais sobre esse tema, ou consumir mais esse conteúdo que é muito importante. Obrigado, Lucas, por receber a gente. Foi uma satisfação aí falar com todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Isso também. Agradeço também em nome da Farm aí para a Agritech. E, novamente, eles podem visitar as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o LinkedIn e Instagram. Estamos sempre ativos. Esse podcast aqui e o webcast também vai ser publicado aí dentro das nossas redes sociais. E, obviamente, também nosso site, que é farm.io, e farm.app para acesso da plataforma, farm.io, né, para que eles possam também participar também dos eventos que a gente organiza, e obviamente a gente estará aí nos diferentes eventos. O próximo evento aí é a semana que vem, no CC Agro. A gente tem um stand em conjunto com a aceleradora SNASH. A gente também faz parte do programa de incubação do CNA, tá? Então, somos as startups escolhidas pela CNA de grande potencial. Então, a gente tem vários canais aí que o produtor pode, os produtores e os diferentes selos da cadeia podem entrar em contato com a gente, beleza? Show de bola. E para você que escutou esse podcast até o final, esse episódio até o final, por favor, nos ajude a compartilhar esse conteúdo rico e de qualidade. Então, manda para o amigo, para a amiga que precisa entender mais sobre esse tema de rastreabilidade, ter mais profundidade em relação à tecnologia e ajude a levar tudo que a gente tem de bom dentro do agro, dentro e fora da porteira, para mais gente ter mais alcance. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Pessoal, vou pedir vocês não saírem ainda, senão eu perco